Essa aula faz parte do módulo 4 de integração metabólica e agora nós vamos falar sobre o ciclo jejum-alimentação e as interrelações metabólicas em alguns estados patológicos. Iniciando então com o ciclo jejum-alimentação. Você já parou para pensar qual que é o destino dos carboidratos, das proteínas e das gorduras que vêm da alimentação? E o que acontece com o animal quando o organismo ele fica privado da alimentação? Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. Nós vamos ver todas as vias metabólicas e como elas são influenciadas nos diferentes estados, do jejum até a alimentação. Essa figura, ela mostra o estado bem nutrido. Então, após uma refeição rica em carboidratos, em proteínas, e gorduras, gerando então glicose, aminoácidos e gorduras, esses combustíveis eles vão ser absorvidos e vão, no caso da glicose, os aminoácidos vão pela circulação sanguínea e vão chegar ao fígado. E as gorduras nós já vamos falar qual que é o destino delas depois. Vamos começar então pela glicose. Então, o que acontece com a glicose que vem da alimentação? A glicose chega até o fígado e, supondo um estado bem nutrido, essa glicose vai ser armazenada como glicogênio. Mas existe um limite máximo para a estocagem do glicogênio. Então, uma parte dessa glicose também que chega ao fígado, ela volta para o sangue e vai ser distribuída entre os diferentes tecidos do organismo, como o cérebro, que tem a glicose como um combustível prioritário para a produção de ATP. A glicose também é distribuída para o tecido adiposo, que também tem a via glicolítica muito ativa. Também é distribuída para o músculo esquelético, que vai utilizar essa glicose para gerar ATP, para contração muscular. Supondo que essa glicose ainda esteja chegando da alimentação, como o glicogênio já foi produzido e a glicose já foi distribuída entre os tecidos, a alternativa que estaria é que essa glicose ela é oxidada parcialmente até piruvato, depois esse piruvato é convertido em acetil-CoA e o acetil-CoA ele vai ser usado no fígado para produção de ácidos graxos e esses ácidos graxos vão formar triacilglicerol, que é o TAG aqui, que vai ser organizado numa lipoproteína chamada de VLDL, que vai ser produzida no fígado, e esse VLDL ele vai distribuir, então, levar esse triacilglicerol lá para o tecido adiposo. E aí o excesso de glicose ele acaba sendo armazenado como triacilglicerol no tecido adiposo. Isso é o que acontece com o carboidrato que chega da alimentação. E a produção de ácidos graxos está relacionado com o excesso desse carboidrato. E com relação aos aminoácidos que chegam da alimentação? Bom, os aminoácidos, eles têm que ser utilizados para síntese proteica. Síntese proteica no fígado, síntese proteica em outros tecidos, não está mostrando, mas também acontece. Agora, supondo que esse aminoácido já foi usado para síntese proteica, outro caminho possível é a degradação, porque nós sabemos que os aminoácidos não podem ir para o músculo para ser armazenado, como produzindo proteína muscular. Isso não acontece, porque o músculo do animal, ele aumenta ou diminui de acordo com a atividade física do animal. Então, o músculo é o ideal para a atividade física do animal. Então, não adianta ter excesso de aminoácido, porque ele não vai virar proteína muscular. Então, o aminoácido em excesso, o que acontece é que ele vai ser degradado, e o primeiro passo para a degradação dele é a perda do grupamento amino, na forma de amônia. Essa amônia entra no ciclo da ureia, para que esse nitrogênio seja eliminado de forma segura no organismo. E o alfa-cetoácido produzido, ele pode ser usado para gerar energia, mas também pode ser utilizado aqui,
não está mostrando, mas pode ser usado aqui também, ó, na produção de lipídio para ser armazenado. Então, se houver excesso, ele também vai ser usado, vai ser convertido em gordura para ser armazenado lá no tecido adiposo. Com relação às gorduras que chegam da alimentação, elas normalmente formam o quilomicron, né? E esse quilomicron, ele vai pelo sistema linfático, ele vai distribuindo agora conteúdo desses lipídios direto da alimentação em tecidos como o músculo, só que lembrando que o lipídio que é deixado aqui é um lipídio para a produção de energia, não para armazenamento. E ele pode ser deixado também no próprio tecido adiposo, não está mostrando. E uma outra possibilidade é ele deixar aqui, ó, se houver ainda triacilglicerol, ele leva esse triacilglicerol remanescente que sobrou para o fígado. Aí o fígado ele vai reorganizar isso em uma nova lipoproteína, que é o VLDL, que circula novamente para distribuir esse conteúdo lipídico. Então, essas vias metabólicas são aquelas que vão acontecer no estado bem nutrido, que também é chamado de estado pós-prandial, que significa um estado após a refeição, após a alimentação. E uma característica que marca o estado bem nutrido é o fígado nesse estado lipogênico, ou seja, formando lipídio. Como nós podemos ver aqui, todos os excessos, eles acabam sendo direcionados nesse caminho aqui. Dos aminoácidos também produz triacilglicerol, glicose também. Então, é isso que marca o fígado nesse estado bem nutrido. Agora vamos falar sobre os processos metabólicos que estão acontecendo num estado de jejum. Essas características são mais para um jejum mais inicial, não um jejum tão prolongado, é um jejum mais no início. Então, conforme a glicemia vai caindo, o pâncreas ele percebe essa queda na glicemia e vai secretar o glucagon, que começa a sinalizar os tecidos, inclusive o fígado. Então, os processos que vão estar acontecendo no estado de jejum agora são processos, por exemplo, como a quebra do glicogênio que foi estocado, agora ele é quebrado, liberando glicose. Essa glicose, ela forma glicose livre, que vai para o sangue e é destinada para tecidos. Aqueles tecidos que não ficam sem glicose, que nós falamos já, que são os neurônios, os eritrócitos, que não estão mostrados aqui, mas também são importantes. Então, ele tem que repor a glicemia nesse sentido, por meio do glicogênio, da quebra do glicogênio. Porém, nós sabemos que o glicogênio, não existe um estoque infinito de glicogênio, em algum momento ele vai acabar. Então, antes mesmo de acabar todo o estoque de glicogênio, o processo de gliconeogênese ele é ativado, né? Porque o glucagon ele vai sinalizar no fígado a ativação da gliconeogênese. Então, começa a ativar a gliconeogênese. Nesse momento, a via glicolítica ela é inibida, conforme nós já vimos, no fígado, porque não podem acontecer gliconeogênese e glicólise ao mesmo tempo. E a gliconeogênese ela é ativada. Mas para que a gliconeogênese aconteça, precursores, né, não glicídicos, eles devem ser disponibilizados para alimentar essa via de gliconeogênese para a produção de uma nova glicose. Então, nós vemos aqui que, principalmente, o que vai acontecer nesse início de gliconeogênese é a proteólise, a quebra de proteínas, liberando aminoácidos, e esses esqueletos carbônicos dos aminoácidos, eles vão ser usados como precursores na rota de gliconeogênese, eles vão alimentar a gliconeogênese. Nesse momento também de jejum inicial, no tecido adiposo, inicia um processo de lipólise, que é a quebra do triacilglicerol, liberando glicerol e ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles já vamos falar sobre o papel dele, né, no fígado e também para nutrir os tecidos. Mas o glicerol, ele também é um precursor para a gliconeogênese, então ele é levado ao fígado, ele também é usado como precursor para a gliconeogênese que está iniciando no fígado.
E os ácidos graxos, eles vão ser distribuídos para os tecidos, isso não está sendo mostrado, mas acontece. E também chega ao fígado, porque o fígado tem os ácidos graxos como um combustível muito importante no processo de jejum. Ele é importante para gerar o ATP no fígado, que é essencial, inclusive, para o processo de gliconeogênese. E também, uma parte desses ácidos graxos, ela acaba sendo direcionada para a produção de corpos cetônicos. Então, esses ácidos graxos são convertidos em acetil-CoA, que são transformados em corpos cetônicos no fígado. E os corpos cetônicos, eles são exportados, eles vão para o sangue e são utilizados por tecidos. E aqui ele chama atenção para o uso do cérebro e o tecido nervoso utilizando os corpos cetônicos como combustível durante o estado de jejum, conforme vimos anteriormente. Já no estado de jejum prolongado, também chamado de inanição, agora é um jejum que já passou algum tempo, não é mais aquele jejum inicial que vimos anteriormente. Então, nesse caso, o glicogênio já se acabou. Então, a produção de glicose ela é priorizada nesse momento por meio do processo de gliconeogênese no fígado, que está sendo mostrado aqui na seta em azul, que é a produção de glicose por gliconeogênese. Ela é essencial à produção dessa glicose porque ela tem que ser exportada para o cérebro, que não fica sem glicose, mesmo no jejum. Nesse caso, então, se a gliconeogênese está ativa, precursores têm que dar entrada, né, nessa via de gliconeogênese. Nesse caso, então, a degradação de proteínas em tecidos, ela vai fornecer aminoácidos, no caso os esqueletos carbônicos, né, que são liberados quando o aminoácido perde o grupamento amino. Os esqueletos carbônicos, eles vão dar entrada aqui na rota de gliconeogênese. O grupamento amino ele entra no ciclo da ureia, a amônia entra no ciclo da ureia, formando ureia, que é então exportada para o rim para ser excretada na urina. E os esqueletos carbônicos eles vão dar entrada aqui na rota de gliconeogênese, para a produção de glicose, que é exportada para tecidos como o cérebro e também as hemácias, os eritrócitos. Com o processo de gliconeogênese bastante ativo, o acetil-CoA ele pode até sobrar, porque ele não consegue dar entrada no ciclo de Krebs, pela falta ou redução do oxalacetato. Lá no tecido adiposo, o que acontece é o processo de lipólise, que vai estar bem ativo, liberando então os ácidos graxos, que vão servir como combustível nos diferentes tecidos. Ainda, parte desses ácidos graxos chega até o fígado, e no fígado eles são convertidos em acetil-CoA, que poderia entrar no ciclo de Krebs, mas devido à retirada de intermediários aqui do ciclo de Krebs para nutrir a gliconeogênese, essa via aqui ela acaba que tem muito acetil-CoA para pouco oxalacetato. Então, esse acetil-CoA ele é direcionado no sentido aqui da seta em vermelho, que é a produção de corpos cetônicos, que também está ativa nesse momento. E aí, esses corpos cetônicos são produzidos no fígado e são exportados para ser utilizados em outros tecidos. E um tecido que ele chama atenção aqui para o uso de corpos cetônicos é o cérebro, os neurônios, durante o período de jejum, então fazem uso desses corpos cetônicos, jejum prolongado. E também o rim. Então, o que marca o fígado nesse momento do jejum prolongado é um fígado que está totalmente focado no processo de gliconeogênese para a produção de glicose, para que o corpo e aqueles tecidos que não ficam sem a glicose, eles possam ter acesso a essa glicose e receber essa glicose. Então, o que marca nesse estado do ciclo jejum-alimentação é o fígado gliconeogênico. Então, jejum prolongado, eu tenho o fígado bem ativo no processo de gliconeogênese.